A loucura está crescendo. E só um homem pode detê-la. Shade, o homem mutável. E a Panini no começo desse ano lançou Shade. Mas o que é Shade? Você pesquisa, não encontra nada, vai atrás dos sites de fora e tudo, e ninguém sabe o que é Shade, ninguém sabe falar sobre Shade. Mas e aí, então, João? O que é Shade? O que é esse quadrinho que foi anunciado aí, tanto se falou? Então, né, Shade é uma coisa até complicada de se entender. Você lê a sinopse aqui da edição da Panini, mesmo assim ainda fica meio confuso, né? Não é à toa que o quadrinho trata da loucura, né, cara? Eu lembro que até eu tinha visto algumas coisas e tal, mas ainda eu não tinha entendido o que era. Só quando eu li a HQ mesmo é que eu pude compreender melhor. Então, o Shade, ele é um alienígena do planeta Meta que vem pra Terra atrás da loucura. A loucura tá se espalhando pelo planeta, cara, e alguém tem que detê-la. Mas então, João, e o que mais a história pega aí? O que ela vai abordar também? É assim, cara, a história, ela inicia tratando de um assassinato dos pais de uma garota chamada Cat. Cat, né? Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não tenho certeza, mas enfim, isso é o de menos. Começa falando do assassinato dos pais dela, e já na cena seguinte, o namorado dela é assassinado também. Eu lembro que essa cena foi pesada quando eu li. Não é spoiler, tá logo no começo da HQ. Primeiras páginas já você... O namorado da Cat, ele vai lá salvar ela, ajudar, e aí chega um policial e atira bem nele porque ele é negro, entendeu? E isso cria... Isso dá uma agonia, né? Tipo, ele vai em cima do cara negro só por causa disso. Não tem uma explicação. E aí, cara, ela fica louca, né? É óbvio. Numa situação dessa, a pessoa não consegue se manter sã. E aí pegaram o assassino dos pais e do namorado dela e ele vai pra cadeira elétrica. E nesse momento o Shade entra no corpo dele, porque era um corpo que ia ser descartado. O Shade entra no corpo dele e encontra a Cat. Ele precisa encontrar uma pessoa que seja louca o suficiente pra acreditar nele. E a única pessoa louca o suficiente pra acreditar nele é a mulher que perdeu os pais pro cara que ele tá no corpo no momento. É uma coisa meio esquisita de explicar, dilema, mas é um dilema. dilema foda. A HQ já começa no alto nível. Já começa com uma discussão assim muito difícil de ser tratada. E aí, cara, a história vai se desenvolver a partir disso. Eles vão no road trip pelos Estados Unidos e vai acontecendo uma série de coisas que envolvem a loucura, que vai ser falado um pouquinho mais pra frente no vídeo. Rapidamente, pessoal, falar aqui da origem. O Shade, ele foi criado em 1977 pelo Steve Ditko, né? Isso. Demorou pra ele acertar Dítico, viu? É complicado. Pra quem não sabe, foi o criador do Homem-Aranha também. Enfim, o Co-criador, né? Isso. Ali. O Shade, ele teve um surgimento muito curto. Ele surgiu em 77 e aí ele acabou terminando em 78, né? Tiveram 8 edições, né? Isso. E mais 4 em alguns especiais. Isso, em outras histórias que ele participou. Acabou sendo cancelada a história e o Shade ficou no limbo, ficou ali no esquecimento. A gente chega depois, passa-se muito tempo, a gente chega em 1990, né? Teve até aquela coisa da British Invasion, né? Isso, o Neil Gaiman com o Sandman, o Grant Morrison com o Homem-Animal, Isso. Patrulha. Vem o Alan Moore, né? Que é o primeiro de todos, com o Monstro do Pântano. Isso. Aí chega toda essa leva de escritores britânicos, né? E aí o Shade, o Peter Milligan, ele vai pegar o Shade para poder escrever essa história acerca da loucura, né? Ele vai utilizar o Shade para isso. Porque era um tema que ele queria tratar, né? Que tinha Isso. lido uma entrevista uma vez dele. Tem uma né? entrevista, essa entrevista sumiu do mapa, não existe mais. Tava no site, no dia que a gente foi pegar, Foi, o site explodiu, saiu do ar. Passou uns dias e sumiu essa entrevista. O Peter Milligan, ele fala que o Shade era o personagem que ele queria abordar essa coisa da insanidade, da loucura, que ele tava muito nessa vibe de querer escrever, entendeu? O Shade ou o Jim Morrison? O Shade, ele é uma reformulação, né, do personagem que foi criado em 1977, né? Ele é um pouco diferente, né, a mitologia... Um pouco diferente, é outro personagem quase. Pequenino diferente. Tinha uma diferença entendeu? assim de tudo. Como o Alan Moore fez com o Monstro do Pântano, o Neil Gaiman fez radicalmente com o É Sandman. mais parecido no caso entendeu? do Sandman. Isso. O Peter Milligan vai fazer a reformulação dele, né, junto com os desenhistas, de Shade. E aí você vai ter uma nova interpretação do personagem e a criação de toda uma mitologia também acerca da loucura, da insanidade e muito mais. Então, né, o encadernado se chama Shade, o Homem Mutável, o Grito Americano. Mas o que seria o Grito Americano, né? Seria a questão da loucura na sociedade estadunidense. O Peter Milligan utiliza da loucura para poder tratar assuntos recorrentes na sociedade. Ele diz que a loucura, né, o Grito Americano, ele entra em alguma pessoa, em algum objeto, em alguma coisa e se personifica naquilo, né? Então, que é atingido um homem que é vidrado no Kennedy. Então, né, o homem era vidrado no JFK, e aí
a loucura se instaura por esse caso, né? E o Peter Milligan dá uma resposta de quem matou o JFK, né? Uma resposta até diferente da que as pessoas imaginam que É uma coisa totalmente diferente. E aí o quadrinho até faz os personagens responderem, né? Quem matou o JFK? E aí fica toda essa questão do JFK, o Shade vai atrás, tem toda uma loucura. E no final a resposta do Peter Milligan pra quem matou o JFK é fantástica, é genial, cara. É um dos pontos altos do quadrinho. O legal também do grito americano, a questão da loucura, é que ele mostra muito de desejos da sociedade, que elas estão reprimidas e elas surgem. E ela vem justamente com essa coisa impulsionada da loucura que vai contaminar toda a sociedade. E aí que o Shade vai ter que lutar contra isso para que o mundo não caia nesse caos da loucura. Então, né, a primeira história, o primeiro arco de histórias, ele trata de um homem vidrado no JFK. A segunda parte trata na questão do cinema. A loucura entra numa câmera de cinema e aí você tem várias referências a filmes de terror, você tem várias críticas e o Peter Milligan utiliza de várias metáforas para poder tratar uma coisa de uma forma muito visceral, né? É fantástico, os dois arcos desse encadenado, o grito americano. Então, né, a gente fez uma brincadeira mais cedo até perguntando se esse aqui era o Shade ou era o Jim Morrison, porque quando a gente bateu o olho na capa falou, peraí, esse cara me lembra alguém, né? Parecia o Jim Morrison, e até que a gente foi atrás, descobriu que na edição 40 tem uma relação escrachada sobre isso, né? E foi bem interessante perceber essa referência dentro de Shade. Uma curiosidade interessante é que o capista de Shade, ele se chama Brendan McCarthy. E muito interessante é que ele escreve aqui nas capas, ele assina nas capas de Shade como Marcatism. E em português significa macartismo. E é uma tradução literal. Isso, literal. E para quem não sabe, faça uma pesquisa aí e você vai entender depois o que a gente está querendo dizer. E isso parece muito também um paralelo com como eles são perseguidos na HQ, né? Isso, tem toda uma coisa relacionada com isso. Parece que tem uma relação, não é certeza, é uma coisa que a gente observou, só que parece muito. Então dá uma lida, lê o quadrinho, repensa e tem até uma edição que ele assina como MC ao quadrado, que é aquela famosa fórmula do Einstein, para quem não sabe também e quiser pesquisar. Mas enfim, o que é interessante é que isso me chamou a curiosidade e eu fui pesquisar. E eu vi outras capas que o Brendan McCarthy desenhou e ele assina como McCarthy. Apenas em Shade é que ele vai escrever Marcatismo. Então, né, um dos motivos da gente ter achado esse quadrinho aqui genial é porque, assim, o Peter Milligan, ele dá aqui, entre aspas, uma definição de louco pra ele. Ele diz mais ou menos que é a questão da pessoa, que pra ela, por exemplo, algo tem lógica, algo tem razão, algo faz sentido, só que pra todas as outras pessoas em volta não. Então ela é louca, porque, tipo, eu não tô vendo o que meu PC tá vendo, não faz sentido aquilo, mas pra mim tudo se encaixa e faz sentido. E o roteiro do quadrinho faz exatamente isso, ele te coloca no papel do louco. Porque ele pega vários elementos quebrados, ele pega vários elementos que não são coesos, que juntos dão uma coisa só. Juntos, quando você lê tudo, você vê que tudo é uma coisa só, tudo faz um sentido. O roteiro vai te pegando de vários lados, que você acha que não estão conectados. Isso. E ele vai te colocando num papel de louco, que nada daquilo faria sentido para outra pessoa, lendo separado, porém junto. Você que tá aqui imerso nesse universo, tudo faz sentido, tudo. Não tem como você duvidar que alguma coisa aqui tá errada. Tudo. E você fala, porra, ele tá me colocando no papel do louco. Tipo, é algo único que esse quadrinho fez e a gente achou genial essa parte. Abordando um pouco aqui o personagem, a psicologia dele, o Shade, ele era um cara assim, digamos assim, um jovem romântico. Ele gostava de poesias assim que não condizia muito com a sociedade na qual ele vivia, no planeta dele, Meta, até que uma hora acontece um acontecimento aqui no quadrinho e ele é pego, né? A família dele autoriza e ele vai sofrer um tipo de... cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual por um médico sacerdote. Tá aqui na HQ. E é muito interessante porque ele faz aquela abordagem justamente daquilo que é certo, daquilo que é errado, que pode ser louco ou não. E o Shade, depois de um tempo, ele vai ser recrutado para ser esse agente que vai controlar a loucura, né? Para poder combater a loucura no mundo. E aqui a gente consegue perceber no quadrinho que ele é um cara mais ingênuo, ele ainda está aprendendo a dominar os poderes dele, né? Inclusive ele lia muita coisa que é literatura, poesia que é do nosso mundo, que na terra dele, em Meta, era uma coisa assim ultrapassada, já que não fazia sentido, uma coisa antiquada. Então, né, muitos anos depois o Peter Milligan assumiu os roteiros de Hellblazer. Não é das fases mais elogiadas, mas até que a gente gosta, até que é legal. E o Peter Milligan, como uma homenagem ao que ele escreveu mesmo, ele insere o próprio Shade aqui.
Só que a gente tem que ter uma consciência que é o Shade que já finalizou a série que o Milligan escreveu nos anos 90. Então aqui a gente vê um Shade muito mais cético, ele vê um Shade até rancoroso em alguns momentos, com acontecimentos que provavelmente vai ter aqui no final. E ele tá muito mais louco agora, né? Ele tá louco aqui, aí ele não demonstra a loucura aí, mas aqui ele tá bem loucão, ele faz umas coisas assim, você tipo, pô, eu não esperava que o Shade do primeiro encadernado ia fazer isso aqui no Hellblazer, mas ele faz. Mas ele não é uma pessoa má, ele só é louco. Pra quem leu esse encadernado, achou que ele foi meio mal assim, mas não, ele é louco e ele tem um grande rancor na vida dele. Shade é um quadril que vale a pena comprar. Você realmente vai entrar no papel de louco, você vai ter experiências sensacionais com essa HQ. É uma obra fantástica, né? Não pode ser deixada pra depois. É uma das grandes obras da Vertigo, é aquele da Vertigo dos anos 90 que a gente vê com Sandman, com Monstro Burton, com o Homem Animal, aquela qualidade única que só o selo tem na raiz dele. Shade traz uma ideia até que única, né, para os quadrinhos que a gente costuma ler da Vertigo até. Ele trata a loucura de uma forma muito interessante, trata de vários temas de uma forma muito legal. Então é isso aí, pessoal. Vem entrar no papel do louco com Shade, o Homem Imutável. Aproveita esse quadrinho, logo está saindo o volume 2. Então é isso aí, pessoal. Vamos ler Shade, entrar no papel do louco e conhecer um pouco mais da dimensão meta. Sim, eu apareci agora, o Góis, Góis Murdock, depois de né? alguns fracassos aí que eu tive. Outro cara que faz os textos também, além de... A outra metade. Os 2 primeiros vídeos eu tive uns probleminhas, não deu pra aparecer. Mas agora eu tô aí firme e forte, junto com o João aí, parceiraço. A gente vai estar trazendo aí conteúdo pra vocês sobre esse fantástico universo que é a Vertigo, né? Com fantásticas obras. Não tem nem o que dizer, tem muito o que falar, muito o que escrever, muito o que gravar. Então é isso aí, pessoal. Deixa a recomendação de vocês. Agora aqui, João, John Holland e Góis Murdock. Finalmente os dois juntos, demorou. Mas finalmente saiu, pessoal. Diga o que vocês acharam, comentem. Curtam o vídeo, se inscreve no canal. Feedback. E é isso aí, pessoal. Valeu. Até mais. Falou.